O tema do nosso atual estudo é missão. O termo missão ele tem como significado um encargo, uma função específica que se refere a alguém a realizar, como é descrito no livro da disciplina. E Jesus Cristo ele deixou uma grande incumbência para a sua igreja. Lá em Mateus 28, 18, 20, diz que: E chegando-se Jesus falou-lhes: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E é isso que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Como foi dito pelo professor da disciplina, talvez esse seja um dos versículos mais conhecidos pela igreja, né? E é sobre esse propósito que a gente quer conversar nesse podcast, de como anda o processo e o progresso das igrejas locais em relação a esse mandamento de Cristo. A missão da igreja é levar o evangelho a todo mundo, ensinar a palavra de Deus, só que para cumprir essa missão é preciso compreender que a missão pertence ao próprio Deus. A gente não pode criar as nossas regras e levar a missão de acordo com os nossos achismos ou de acordo com como que é conveniente pra gente, como é mais fácil pra gente. Mas a gente tem que seguir os próprios ensinamentos de Cristo. A missão de Deus no mundo é estabelecer o seu reino, participar da construção do reino de Deus em nosso mundo pelo Espírito Santo, constituindo-se na tarefa de evangelizar da igreja. Esse é uma citação do Plano de Vida e Missão da Igreja. Meu nome é Gabriela Amélia Vieira Borges, o meu RA é 2209-2505/5. Eu sou do Polo de Jaraguá, Goiás, e eu estou no meu 2º ano do curso de Teologia. E esse trabalho ele veio como um confronto para mim e para minha relação com a minha atual igreja. Para ser mais clara, eu percebi que a questão de missão que vejo e vivo dentro da minha realidade ela é orgânica, no sentido de que a gente fala, a gente incentiva, a gente apresenta a Cristo de forma muito espontânea no nosso dia a dia, de forma cotidiana, mas a intenção da missão é essa, é levar Cristo, apresentar a palavra de Deus, mas eu digo que a gente não tem uma estrutura, a gente não tem missionários em campo, missionários que eu digo vocacionados, né? Pessoas que foram separadas dentro da igreja para fazer isso. Não, a gente leva a palavra de Cristo de uma forma muito... Eu não consigo achar uma outra palavra, um sinônimo ou uma palavra que caia melhor do que de uma forma orgânica, de uma forma muito pura e muito do dia a dia. Não só com o intuito da gente tirar uma quarta-feira para pregar numa praça. Não, a gente prega todos os dias, em todos os tempos, em qualquer oportunidade. E essa é a missão que a minha igreja hoje faz. E o crescimento da membresia da igreja ele é reflexo desse movimento natural entre os irmãos. Mas eu já eu frequentei igrejas. Hoje eu frequento uma presbiteriana renovada aqui em Jaraguá, mas eu já frequentei outras igrejas. Foi em uma assembleia que tinha um foco maior nessa questão de sustentar missões e sustentar missionários, pessoas assim, específicas em outros lugares, em outros estados. Eu participei de uma presbiteriana em outra cidade que tinha um missionário na Coreia, mas eu quero falar disso mais pra frente. E vendo por dentro das duas formas, né, de viver essa missão, eu percebo que há problemáticas em todas as duas. Como no primeiro caso, na igreja que eu tô agora, a missão está contida ao limite da cidade e ao limite da nossa realidade. Então, isso acaba tornando mais devagar e talvez menos eficaz o crescimento do evangelho, porque querendo ou não, a gente convive com as mesmas pessoas todos os dias. Então, a gente não sai ali da nossa zona, né, da nossa bolha. Já no segundo caso, a missão ela ficou sendo responsável por um grupo específico separado dentro da igreja. E isso traz a sensação que os outros membros ali não tem tanta responsabilidade quanto aquele grupo separado. E não é assim que acontece. A responsabilidade de levar o evangelho de Cristo é de todo mundo, não só de missionários vocacionados, como diz a questão, mas de todos. Todos aqueles que aceitaram Cristo, são convertidos, nasceram de novo. Então a gente não pode delegar essa missão para pessoas específicas. Obviamente, a Bíblia diz que cada um tem o seu chamado, que cada um tem qualidades, talentos específicos que devem ser trabalhados, mas isso não quer dizer que a missão, o levar, também seja. Só que a forma, talvez, de uma ou outra pessoa fazer essa missão vai ser diferente.
Mas a questão, o trabalho, o intuito, o objetivo é um só, que é proclamar Cristo. Então, o ensino, o incentivo para proclamar a palavra de Deus, ela deve ser frequente. Mas como eu expliquei, é algo voltado para a vida cotidiana da igreja, né? Que acontece na minha atual congregação. A missão ela é cumprida de uma forma orgânica, minimalista, sem grandes projetos ou planos de criar filiais e outras igrejas. Mas aconteceu uma coisa muito, muito boa em 2023, que foi a volta da escola bíblica dominical. A gente tinha um ensino bíblico, sempre foi pregado de forma expositiva a Bíblia, mas a gente não tinha um dia com aulas, turmas, aquela estrutura mesmo da escola dominical há alguns anos, desde a pandemia, na verdade. E essa decisão ela trouxe um aumento em nossos cultos, em nossas turmas, assim, muito grande, mostrando como o incentivo dado nessas aulas e cultos trouxe novos irmãos para aprender com a gente. Em um mês, os alunos cresceram muito, de 83 para 98. E visto que a minha igreja não é uma igreja grande, a mudança foi muito grande. E o engraçado é que esse número eu peguei na semana passada. Hoje, eu sou professora da escola bíblica para os adolescentes. De 15 matriculados, na minha última aula eram 19. Então, assim, dentro de uma semana, ter crianças ali é um número muito grande. Então, é um incentivo, incentiva mais ainda os alunos a convidarem outros para conhecer a palavra. Também capacita os alunos que já estão ali a ensinar o evangelho de uma forma mais clara, de uma maneira mais correta, sem tantos achismos que hoje em dia a gente tem, né? E em nossa igreja é um foco maior nas crianças e adolescentes, quando o assunto é missão. E o estudo bíblico para eles é dado 2 vezes por semana, especificamente para crianças, com métodos e dinâmicas, mas em todos os cultos, como eu falei, a Bíblia é pregada de forma bem clara e expositiva. E o número de crianças e jovens que tem se aberto para entender e conhecer a Cristo tem sido constante esse crescimento. Em Provérbios 22:6, o autor diz que instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Em Isaías está escrito que todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças. E em outros diversos textos, a importância de se ensinar os menores a conhecer a Cristo e prepará-los para fazer o mesmo aos outros que não conhecem a Cristo ainda. E fazendo com que eles cumpram a missão dada por Jesus diariamente, com palavras e atitudes. Por isso eu digo que a missão da minha igreja hoje é muito orgânica. É dentro da nossa realidade, é dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E dentro de uma outra congregação, que é a Assembleia, que eu falei antes, a gente deu suporte constante para 2 missionários que eu me recordo assim, de ter visto eles falando, de ter participado de uma forma mais próxima ali, mais ativa. Foi com esses 2 missionários. O primeiro, ele foi enviado para uma cidade no interior do Ceará e ele também foi usado como plantador de igreja na mesma região. Durante todo o mês, a igreja fazia ofertas que eram mandadas para esse missionário. A gente tinha reuniões de oração, a gente tinha cultos voltados para esse ministério, em questão de oração, de incentivo. E esse irmão, ele voltava algumas vezes no ano para poder contar pessoalmente a experiência e incentivar a igreja a participar, a continuar, apoiando ele, até a igreja conseguir, né, se manter sozinha. E o outro missionário, ele foi despertado por um chamado mais distante, que foi para a Coreia do Norte. Na Coreia ele não conseguiu fundar uma igreja, mas em um culto em que esse missionário se fez presente, ele contou com detalhes do trabalho de evangelização e o suporte que ele dava para as pessoas que estavam fugindo ali do país. E ele explicou o grande choque de cultura, mas o acolhimento ele pesou mais do que esse choque de cultura, porque as pessoas ali elas estavam sofrendo, elas estavam fugindo, estavam precisando de um apoio. E elas encontraram descanso em Cristo, eles encontraram descanso nas palavras que aquele missionário levava, que eram as palavras de Deus. E no início eu citei a passagem conhecida, né, Mateus 28:18. E em toda a Bíblia há demonstração prática dessa missão dos propósitos de Deus. Em João 3, o autor diz que
Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Cristo ele não só cumpriu a sua missão, mas ele era a própria missão no mundo. Cristo deixou claro que essa ordenança tem um preço, um processo, mas tem um final, tem um objetivo, tem um porquê. E eu quero estar lendo uma passagem que diz assim, escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Palavras de Jesus. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas, por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles, e não judeus, sobre o evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou com o que irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Ensinar o Evangelho é uma responsabilidade dada por Deus à sua igreja e deve ser tratada com total foco e respeito, sendo prioridade dentro de todas as comunidades cristãs. Cumprir essa missão dentro da sua igreja e entre os seus conhecidos tem tanta importância quanto a cumprir essa missão em países com culturas diferentes e em outros continentes. A missão é pregar e ensinar que Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus e salvos com perdão de pecados. E essa boa nova ela deve ser ouvida por africanos, chilenos e coreanos, assim como deve ser ouvida por um vizinho brasileiro.